Moraes já de volta com você. E olha, gente, ela é uma doença sexualmente transmissível e tem grande incidência entre as mulheres e também entre os homens. Eu tô falando da herpes genital. E claro, isso é assunto para o nosso doutor Belarmino José da Silva em mais um dos nossos quadros Saúde da Mulher. Maravilha, mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso programa, doutor. Obrigada pela presença, como sempre, né? Que o pessoal adora. Obrigado, Suzana. Para mim é uma satisfação estar aqui. E eu acho que parabéns nunca é tarde. Quero dar parabéns pelo programa que foi direto de Brusque, né? Debaixo de muita chuva, frio. Estava em casa. Frio, eu não sentia meus pés. Então, parabéns aos brusquenses, parabéns a Brusque e a Rick que estava lá, mais uma vez com a comunidade. Tá Foi bom? muito legal, obrigada. Mas, doutor, vamos lá. Herpes vaginal, que é o nosso tema de hoje, a gente já falou uma vez também aqui no programa, só que é um assunto pertinente e assim, às vezes, eu acho que isso é legal também esclarecer, pessoal de casa, como é que vocês elaboram as pautas, tal, enfim, o que acontece? No próprio consultório do Dr. Belarmino, o que acontece? Vem muitas dúvidas, as pessoas perguntam muito e aquilo que é mais perguntado é o que a gente coloca aqui em pauta no programa, até para o esclarecimento a toda a comunidade que esse programa tem acesso, ou seja, que o Ver Mais tem acesso a você aí de casa, né, doutor? Com certeza. A nossa prioridade é tentar, não só no meu consultório, mas de todos os colegas, os temas mais eminentes, aqueles que geram mais dúvidas. Exato. E nós já conversamos aqui sobre herpes, mas de uma maneira muito assim, indiretamente. Hoje a gente vai dedicar um programa ao herpes genital, no caso, para poder ter a dúvida de muita gente, que é um problema muito frequente, para podermos eventualmente contribuir um pouco mais. E o que é o herpes genital, doutor? Como foi colocado no começo, o herpes genital é uma doença realmente sexualmente transmissível. Tanto o homem pode transmitir para a mulher ou vice-versa, como é o conceito de doença sexualmente transmissível. Mas eu gostaria de fazer um adendo importante, que conversando com a produtora, a Roberta, ela também viu importância nisso, quer dizer, nem só sexualmente que se pega herpes. No mundo cada vez mais de fast food, todo mundo sem tempo, o próprio fato de você diariamente fazer uso de objetos que possam ter sido utilizados por outros, por exemplo, comer fora, né? Hoje é um self-service. Você vai lá, os talheres, a meu ver, devem ser todos descartáveis, para você não incorrer no risco de alguém portador de herpes labial que utilize aquele objeto, possa depois contaminar aquele objeto, se for de metal, e alguém de má vontade que não limpe adequadamente, pode haver uma transmissão. Doutor, mas aí o doutor citou herpes labial. A relação é direta com herpes genital? É direta. Não necessariamente quem tem herpes labial vai ter o genital, mas pode haver uma autocontaminação. O que eu gostaria de deixar claro é que nem todo mundo que tem o herpes labial foi através de uma relação sexual, Suzana. Eu vou aproveitar até, mostrar aqui, pedir o apoio mais uma vez do Caio, só para mostrar, a gente está falando do genital, então aqui, Odair. Que o herpes ele pode ser na região do dedo, né, aqui como mostra na gravura, ele pode ser o labial que está aqui e novamente o labial. Essas lesões... Essa relação com o genital. Pode haver, viu, Suzano? Uma vez que haja todos esses 3 casos aqui são herpes. O que eu estou tentando explicar é que uma pessoa com portadora de herpes, passando a mão no herpes labial e fazendo a sua higiene íntima, ela pode passar a ter um herpes genital. Ou seja, sem nem ter necessariamente ter sido contaminada sexualmente, né? A intenção é dizer assim, é considerada sexualmente transmissível, mas não só através de uma relação sexual que se pega herpes. O herpes labial pode virar um herpes genital. E o herpes labial é muito mais fácil de se pegar, por quê? Passando batom, de repente, de uma amiga, você vai estar lá passando batom dela? Um copo que alguém utilizou em comum, né? Às vezes o pessoal faz lá... o uso, vou brincar aqui, não tem gaúcha aqui no estúdio, penso eu. A Angélica está lá na redação. Então vai dar problema. Mas passando a cuia do chimarrão, todo mundo tomando, eventualmente, o original para se tomar é de ouro já, porque o ouro não deixa contaminar. Mas, passando para outros objetos, garfo, faca, para não mexer com nada, porque a Rick não tem a menor intenção de segmentar, né? Exato. Nosso interesse é ajudar a comunidade. Objetos em comum podem realmente transmitir o herpes labial, e o herpes labial pode gerar uma autocontaminação
gerando assim. E eu estou frisando tanto isso, Suzana, porque no consultório, quando sai um laudo de herpes, o casal, um olha para o outro como diz assim, quem foi que me passou? Como um pré-julgando o outro. E na verdade, ambos podem ter, só que não está se manifestando. O grande problema do herpes é que ele é uma doença que fica incubada durante muito tempo. Você pode ser portador. Todos nós podemos ser portador do herpes labial e, eventualmente, com estresse, excesso de luz solar, pegar muito sol, o uso indiscriminado de antibióticos anti-inflamatórios vai poder desencadear uma crise de herpes. De maneira geral, porque o herpes é um vírus que se aloja no sistema nervoso, dentro dos gânglios. Então, ele fica alojado ali e ele só vai ser desativado quando houver uma queda da imunidade. Então, doenças crônicas ou terminais, em que a pessoa tem que fazer uso de muito medicamento, vai abalar a imunidade e a pessoa vai ficar portadora. E geralmente começa com o labial, mas numa atividade íntima oral, o labial já pode contaminar, estando na crise, o genital. E o que acontece quando a pessoa tem a crise do herpes? Qual é o sintoma? A mulher vai sentir, no caso da mulher, é muito semelhante do homem, né? Na genitália masculina e feminina é muito semelhante. Como ele fica entre a inervação, entre uma sinapse, entre um neurônio e outro, ele começa a dar uma ardência, um queimor, lateja, depois forma uma bolha. Essa bolha tem um líquido dentro e esse líquido, uma vez rompida essa bolha, ele vai contaminar a região. E aí, essa contaminação, bom, tendo o primeiro contato, quanto tempo leva para se manifestar? De 2 a 5 dias. Vamos supor que um de nós dois tem utilizado um talher para se alimentar, não é para ser labial. Vai levar de 2 a 5 dias. A mesma coisa no genital. Quanto tempo depois que fica-se com a lesão? Em torno de 3 semanas. 3 semanas? 3 semanas. Fica ativo. Porque fica assim, Suzana, rompe, fica uma úlcera, fica uma lesão ali naquela região. Se não passar um cremezinho, alguma coisa, fica eliminando uma secreção e essa secreção é altamente contaminante. Mas mesmo quando está assintomático, ou seja, quando essa feridinha não está presente, é transmitido se há relação? Não. Quando é assintomático, quando não há a crise, não há contaminação. A contaminação só ocorre quando há a ruptura da bolha e naqueles períodos ali. E mesmo fazendo o tratamento, que no caso é com aciclovir, que é um nome químico, né, tem nome fantasia, também se transmite, porque o nível sanguíneo para poder inibir, ele é altíssimo. Então, você só reduz o tempo da incidência do herpes. Assim, vamos supor, se for para ficar 3 semanas, fazendo o tratamento vai ficar 1 semana. É muita coisa, para 21 dias, para 7, você reduz a crise. Mas o ideal, que a gente vai colocar lá na frente, ao menor sintoma, se sabe que é portadora de herpes genital, que pode contaminar o parceiro, está passando por um momento de estresse, de mudanças na vida, ou está se incomodando muito, está passando por provações, está tendo um tsunami na vida, período de adaptação no trabalho, em casa, tal, e sabe que é portadora do herpes, sentiu um ardor, queimou na parte genital, é interessante começar a tomar o aciclovir antes dessa bolinha, dessa lesão aparecer. Vai aparecer, já foi dado o start ali, já foi dado o início. Mas ela some antes de estourar. Ela vai dar menos intensa, ela vai ficar restrita àquela área, ela não vai se disseminar e ela vai embora mais cedo. Então a gente consegue reduzir o período dela e os sintomas. Doutor, mas aí assim, a pessoa teve a crise do herpes, ou seja, teve essas feridinhas, conforme a gente citou agora. A probabilidade de ter uma outra crise é maior para quem já teve uma? É maior. Após o primeiro episódio, a possibilidade de se ter o herpes, seja labial ou genital, é 50% maior do que quem é portador assintomático e não teve a primeira crise. Caramba. Uma vez tendo a primeira crise, metade dos portadores assintomáticos vão passar a ser sintomáticos mediante condições que venham a desencadear isso, que seria aquilo que a gente colocou. No verão é muito frequente, e eu diria assim, eu vejo o constrangimento que é para uma mulher, quando ela tem uma consulta marcada, alguma coisa, e para nós médicos isso é normal, pessoal. O herpes está disseminado, está aí, tem controle, não é significado de promiscuidade, nada disso. O herpes, claro, não tendo melhor.
Mas uma vez tendo, não significa que não se tomou o devido cuidado, não. Cada um de nós, nesse corre-corre, nesses, aspas, tempos modernos, somos vulneráveis a ter uma lesão herpética. Claro. Mas eu vejo que, no caso específico da mulher, ela fica muito constrangida quando chega no consultório, às vezes tenta esconder ou com uma maquiagem, alguma coisa, o herpes, e para nós, sutilmente... A maquiagem pode piorar, né? Pode até piorar. E, eventualmente, como você colocou, vamos que essa paciente tem uma irmã, ou uma filha, ou alguém que vai utilizar o mesmo, um batom, não deixa de ser um contato íntimo, porque é mucosa, né? Então, quando está na crise, separe o copo, separe o talher, dentro da própria casa, para o marido não se contaminar, para a filha ou qualquer outro parente. Às vezes tem uma assistente em casa que está dando uma mão lá, ou qualquer outra pessoa não haver essa contaminação. Mas voltando ao constrangimento, eu vejo assim, até no genital. Às vezes a mulher tenta negar, acha que é uma aftazinha, porque é muito semelhante na fase inicial com uma afta, e quando dá na parte genital, e ela vai, no caso específico ao ginecologista, eu particularmente sinto, meus colegas também, há um constrangimento e elas assim, eu tenho uma lesãozinha ali, mas a mulher mais ou menos já sabe que aquilo ali pode ser o herpes. Então, para confirmar, se pede um exame no sangue, né? E esse exame vai mostrar se é herpes genital ou não. Uma vez cedo a gente procura dizer, olha, você é portadora do herpes genital, isso aí tem tratamento, você não vai perder sua qualidade de vida, só que nós vamos fazer com o tratamento reduzir a frequência e reduzir os sintomas. Então é plenamente viável. Tá, doutor, com relação à depilação, que a gente está falando agora também em formas de contágio, mas a depilação, não o fato de contaminar, mas ela pode fazer com que as tais feridinhas que acontecem, que são os sintomas da herpes, fiquem ainda mais evidentes, maiores? Obrigado, Suzana. Excelente a pergunta pelo seguinte, pode, porque é agressivo, principalmente com cera. Muitas vezes aquilo é feito de uma forma abrupta e quando o pelo sai, o bulbo capilar fica exposto e já há um sangramento naquela região, há um plasma, sai um pouquinho de sangramento. E nesse sangramento, havendo uma lesão por herpes ali, juntando essa questão do herpes, ele se dissemina muito mais fácil. Ou então a utilização de uma lâmina, já que não tenha mais o corte adequado, e a mulher utiliza, e às vezes utiliza na parte da vulva, na axila, em outras regiões. O herpes, vamos deixar bem claro, ele pode ser labial, pode ser genital, como eu mostrei anteriormente, na ponta do dedo, ele pode dar na unha, ele pode dar na perna, pode dar no cotovelo, em várias regiões. Nós estamos falando exclusivamente praticamente ou principalmente do genital, mas o herpes pode se alojar em qualquer tecido do organismo. E existem vários tipos também, né, doutor? Vários tipos de herpes, perfeito. Inclusive, Suzana, existe até meningite herpética, só para você ter uma ideia. Caramba. Que quando acomete a parte da coluna cervical e tal, vai para o cérebro e dá uma meningite. Pois é, justamente. Doutor, só continuando então aquilo que a gente estava abordando no bloco anterior, o herpes, ele tem cura? A gente falou em tratamento, mas tem cura? Não, Suzana. Por isso que a gente usa o termo portador. Uma vez tendo o herpes, sempre vai ser portador do herpes. Por isso que tem que ter uma orientação, fazer o diagnóstico, para poder reduzir a crise, os sintomas, mas não tem cura. Uma vez tendo herpes, só vai mudar o tempo, pode ser que a pessoa tenha uma única crise, que é muito raro, mas ela vai poder ter futuramente outras crises. Então não há cura para o herpes. O que a gente consegue é encurtar a crise e os sintomas. Tá? Bom, aí só para a gente falar, já que a gente está falando em tratamento e tal, às vezes as pessoas não têm muita noção que um alimento pode acentuar ainda mais aquele problema do herpes, ou seja, quando se tem a crise. Isso pode acontecer, né, doutor? Pode e acontece com muita frequência. Principalmente quando a pessoa não tiver com imunidade bacana, que é vulnerável a tudo, alimentos cítricos, de maneira geral, já pela própria acidez, o herpes, ele se desenvolve mais em meio ácido. Laranja, limão, abacaxi... Perfeito. Todos esses alimentos, numa crise herpética, eles podem acentuar. E qual é o problema? Uma vez acentuando, se está pegando, vamos supor, no órgão genital feminino, pode pegar nas imediações, do lado da região genital, a gente chama de períneo. Aí não pega só o órgão sexual feminino, pega a raiz da coxa, pega a virilha. Inclusive, um dos sintomas do herpes é a linfonodos, ou como o pessoal fala popularmente, íngua. Essas ínguas nada mais são do que a agressão da vulva pelo herpes e as ínguas são uma fonte, uma barreira de defesa, são gânglios que tem ali.
E o herpes, na verdade, ele já habita, é uma coisa contraditória, porque é o armazenamento dele, são os gânglios, e a defesa, os anticorpos saem dos mesmos gânglios, que são linfonodos, que a gente chama. Caramba! Então, assim, por isso que é essa dualidade. E por isso que ele está ligado, diretamente relacionado com o estresse, com um problema emocional. Porque é parte nervosa, ele se aloja na parte neuronal, nos neurônios, e quando há uma queda de imunidade, qualquer coisa que deixa a pessoa mais estressada, a crise fica mais eminente. Doutora, a gente já tem ligação. Alô, quem fala? Alô, Oi, quem fala? é a Maria, Oi, Maria, seja bem-vinda. Você fala de onde? do Salto do Norte. Aqui de Blumenau. Ok, Maria, qual a sua dúvida? Olha, eu queria perguntar para o seu Belarmino, é que é o seguinte, há 6 anos atrás, tá? Eu tinha ido num médico, eu ganhei remédio anti-inflamatório, 2 tipos, e como eu nunca tive na minha vida herpes, nem labial e nem genital, com essa medicação apareceu feridinha na boca e também na parte íntima. Aí o que aconteceu? Eu procurei um ginecologista e ele disse que eu estava com herpes. Mas na minha família nós nunca tivemos isso. Por que isso aconteceu? Porque pode ser do remédio mesmo, né, doutor? Obrigado, pessoal do Salto do Norte. Obrigado, Maria. A pergunta da Maria serve, então, para todos que estão nos assistindo agora. Foi o que eu coloquei para a Susan aqui no começo do nosso bate-papo. Não veio da família, de repente veio de alguém que ela nem imagine, Susan. O uso de um objeto em comum, de uma visita, de alguém que tinha, ela não viu, ou que alguém que ela própria almoçou fora. Houve um contágio que a gente não sabe, e é o que ocorre para a maioria das pessoas, não só para a Maria. O contágio ele ocorre de uma maneira inadvertida, fica incubado. Não significa que a partir do momento que se entra em contato com o vírus, que se vai manifestá-lo. Pode ficar anos até se aparecer. Ele vai aparecer mediante as situações que a gente citou Mas, antes. doutor, com relação aos remédios que ela tomou, eles podem desencadear a herpes? Não. O não? anti-inflamatório não. Ele só tirou a dor. Aí ela foi no especialista. O especialista, analisando, porque pelo que eu entendi, ela referiu os sintomas talvez para um clínico geral. Eu subentendi mais ou menos isso. E aí o ginecologista é que vai ter acesso, né, por questões óbvias, a lesão em si. Aí ele pode checar e dizer, não, é herpes e o tratamento podemos falar, que é um nome químico, que é o aciclovir. Você vai tomar o aciclovir e aí melhorou. Então, Tá, então seria provavelmente ela ter tomado no copo de alguém que tinha a herpes, ou de repente ter pegado o mesmo uma cunhada, garfo. uma visita, um garfo, às vezes um simples lanche que ela faz num local fora de casa, vai lá, aí não usa o canudinho, utiliza o copo. Então, quanto mais descartável forem os objetos de uso pessoal, Bem melhor, bem melhor. Isso mais tem que lavar seguro. bastante as mãos. Bom, a gente tem mais uma ligação. Alô, quem fala? Marlene. Alô? Oi, Quem fala? é Marlene, Marlene, seja bem-vinda. Você fala de onde? do Garcia. Garcia aqui de Blumenau também. Marlene, qual a sua dúvida? É assim, ó, eu queria fazer uma pergunta para o doutor Belarmino, é que eu tenho na nádiga, e como ele disse, na época do verão ela sempre volta, fica 2 semanas, sai, e daí ela volta maior ainda, e me dá muita dor na perna e no corpo. Eu queria saber se essas dores que eu tenho no corpo, porque dá no lábio também, se é consequência disso. Então, obrigado, Marlene. Obrigado, Garcia. Uma pergunta muito pertinente. As nádegas são locais muito frequentes também. Do herpes. Como ficam escondidas, não se vê. E como acomete, a Marlene relatou o caso dela, mas isso é geral, o sistema nervoso, a irradiação a gente havia colocado há pouco. Ele gosta de meio ácido. Quando se transpira, o que se libera? Ácido úrico. Né? Então o suor é um meio de cultura excelente. Por isso no verão. Por isso que no verão, aí você vai dizer, mas se transpira no lábio? Não no lábio, mas na parte superior labial sim, nas axilas sim. E no caso da mulher, por isso que é mais frequente até aparecer na mulher, Susan, no órgão genital, que com a transpiração, com o uso do absorvente íntimo, aí a gente volta àquela história lá atrás, já que a gente já comentou, né, a respeito de os melhores hábitos para o verão, roupas que ventilem melhor e tal. O herpes é a mesma coisa, o genital também. A Marlene está relatando o do glúteo, da nádega. Ocorre ali porque ela foi contaminada ali. Então, o verão a expõe mais a essa situação,
porque ela transpira. E as roupas que se utiliza, a nádega até prova contato, está sempre coberta. Então ela só transpira. E como passa pelo sistema nervoso, ele acomete, pode simular, aspas, simular, não é, uma fibromialgia. Então pode dar uma dor corpórea, mas mais na região de costas e pelve, né? Naquela região mais próxima da lesão. Tem um herpes também que é nas costas, que acomete a costela, né? Chamado herpes zoster. Esse, Suzana, ele tem uma gravidade, quando a gente falou ali que existem vários tipos, que muitas vezes anestesistas têm que fazer um bloqueio com rastro, com peridural, para bloquear aquele nervo, tamanha dor. E ele dá umas vesículas, umas bolhas enormes. A pessoa não pode colocar uma camisa, geralmente em homem. Também é uma particularidade da doença. Não teria como ele explicar isso. Doutora, a gente já tem mais uma ligação. Alô, quem fala? Maria. Oi, Maria. Mais uma Maria. E você fala de onde, Maria? Vila Nova, Blumenau. Ô, Blumenau aqui em peso hoje. Fale, Maria, qual a sua dúvida? A minha dúvida já era sobre o que o doutor estava acabando de falar ali. Eu gostaria de saber qual a diferença, sintomas e tratamentos do herpes labial vaginal para o herpes zoster. Que é esse que a gente estava citando agora, né? Mas legal, Maria, obrigada. Maria Vila Nova, a gente agradece o pessoal aqui, os bairros, porque é sinal de credibilidade. Estão nos dando aí um carinho especial. Muito obrigado a todos, sem exceção, né, Suzana? Sempre, sempre. Esse feedback, como diria motivo, o Alexandre né, José, aqui. que hoje de manhã eu estava ouvindo ele, falou feedback. Então, esse retorno, pessoal, é muito bacana para nós. Sempre. Então, a pergunta da Maria da Vila Nova é o seguinte, como eu falei para você, é mais grave o zoster, né? Então, tem que aumentar a quantidade do medicamento, que é o aciclovir via oral e tópico. Isso é muito importante. Tem que tomar e aplicar. Mas quando é muito grave, se faz necessário, às vezes, um bloqueio anestésico para deixar a pessoa acometida pelo herpes zoster, pode ser homem ou mulher, por uma semana sem dor. Então, é um tratamento um pouco mais intenso porque a gravidade é maior. Doutor, com relação às gestantes, o herpes, ele pode prejudicar? E outra coisa, com relação também à gestante que optar pelo parto normal, mesmo estando inativa, ela pode ter o parto normal? Uma vez portadora de herpes genital, que foi feito o diagnóstico, está sempre indicado a cesariana. Porque o fator de ser assintomático ou sintomático é muito relativo. E a expectativa do nascimento de um filho mexe muito com a imunidade de uma mãe. Então, a gente nunca sabe se se o herpes vai estar ativo, se ele vai estar incubado ou se ele vai estar desincubado. Na dúvida, vamos proteger o feto. A mãe já está contaminada, mas o feto não. E ele passando pelo trajeto genital, ele vai se contaminar e ele vai ter lesão herpética já aonde acometer. Tem uma foto até que a gente poderia estar mostrando de uma criança que nasceu, ela acabou morrendo por causa da mãe que teve a herpes, que estava com herpes. Isso não estava programado. No script, mas a Susan vai lá e coloca. Eu espero que não dê problema, Susan. Nem choque as pessoas, né? Não, o pessoal de casa sabe, né? Porque a gente está falando justamente sobre isso, né? Então, vamos lá. Eu vou aqui mostra uma criança que a mãe teve parto normal. E aqui é o pezinho dela, né? E ali a lesão. Então, aqui mostra como a criança pode se contaminar. Aqui é o pé e ali essa outra parte aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui é a parte inferior da criança. Ela faleceu, doutor? Nesse caso, sim. Infelizmente, sim, Suzana, porque acomete os órgãos internos. Até podemos mostrar, já que mostramos, como fica internamente, está aqui ao lado, ó. O acometimento, essa é a necrópsia dessa criança que teve o herpes. Então a intenção, pessoal, pelo amor de Deus, não é assustar nada, só dizer assim, uma vez tendo herpes genital, bem acompanhada, o obstetra que acompanha a mulher, ele vai indicar cesariana e a causa é essa. Fotos de livros são fotos extremas. Não chega sempre a esse nível. Mas é bom. Mas é um alerta. É um alerta. É o fato de alertar, mulher, né, doutor? Chegar e dizer assim, olha, eu tenho herpes genital, porque às vezes eu tenho humildade de lhe dizer no corre-corre, a gente às vezes esquece, aí acha que o herpes... Não, o herpes é importante e a mulher às vezes tem que lembrar o seu médico o seguinte, eu sou portador de herpes, eu não posso ter. Aí o colega com certeza vai intervir. Doutor, só pra gente finalizar, qual a grande diferença entre o herpes labial e o genital, que a gente já falou, que claro, além do local, né, que um dá na boca e o outro dá na região genital? O labial, ele recorre muito mais e é menos agressivo. E o genital, ele tem menos recorrência,
mas é muito mais desconfortável, muito mais doloroso, e o tratamento também requer uma lesão dessa. E acho bacana, Suzana, até reiterando, mostrar algumas imagens, porque às vezes, como dizem, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Mas é. Que a gravidade é tanta que se algo que pode ser banal, pode levar até ceifar uma vida. Com então, certeza, não é vale isso. a pena a gente tentar dourar muita pílula, porque existe problema, existe a doença e existe o tratamento. Então, Tá aí. Gente, passando os contatos do Dr. Belarmino José da Silva. O telefone é o 3326-0102. 3326-0102. Mais uma vez, muito obrigada sempre aqui pela participação, doutor.